Olá galera, tudo bem com vocês? Faz um tempo que nós não gravávamos nenhum vídeo aqui para o Quintal com Deus. E hoje nós vamos falar acerca de um exemplo que Jesus utilizou que nós devemos ser em relação ao reino de Deus. Certa vez Jesus estava ensinando, falando sobre o reino de Deus e algumas pessoas levaram até ele algumas crianças. E os discípulos impediram que essas crianças chegassem até ele. E o texto que eu vou ler para vocês narra justamente esse episódio. Diz o seguinte: traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse. Mas ao ver isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E eu fico tentando imaginar como deve ter sido essa cena. As crianças chegando, os discípulos achando que as crianças iriam incomodar o mestre, tentando retirar elas da presença de Jesus. E Jesus usa aquele cenário de talvez uma vergonha aos pais da criança, enfim, como um ensino do que nós devemos fazer ou do que nós devemos ser em relação ao reino de Deus. E quando eu vejo uma criança e fico imaginando Jesus usar essa ilustração para que nós nos tornemos como uma criança, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, uma criança, ela é alguém que ela é simples. A criança tem simplicidade. Ela não está importando com coisas glamurosas. Ela é simples, a criança é autêntica. A criança, uma das marcas que mais me chamam a atenção em relação à criança, porque a criança ela confia plenamente no seu pai. Quando você observa uma criança que está com medo, assustada, e o pai vem e fala: calma filho, estou com você, e estende a mão e a criança segura, e aquele medo que ela está sentindo em relação a algo se vai. Então essa marca da confiança na criança em relação ao seu pai e à sua mãe, ela é uma marca fundamental no nosso relacionamento com Deus. Nós confiamos em um Deus. Esse Deus está conosco, Ele é nosso Pai. Mas talvez alguma situação se levanta contra nós que nos causa medo. E é nesse momento que Deus estende a mão e nós nos apegamos em confiança às promessas do Pai sobre as nossas vidas. Outra marca da criança também é porque a criança, o pai fala o seguinte: olha filho, faça tal coisa. Não coloca o dedo na tomada. E a criança vai e coloca o dedo, leva um choque, alguma coisa do tipo. Ela desobedece, ela sofre a consequência da desobediência, mas na sequência ela volta chorando aos braços do pai. Então a criança, ela tem esse senso da pureza. Ela erra, ela sofre a consequência do seu erro, mas mesmo assim ela sabe que o pai ou a mãe continuam amando. E quando Jesus então coloca a criança como sendo modelo, que nós não poderemos entrar no reino dos céus se nós nos formos semelhantes a uma criança, é porque Jesus está falando o seguinte: nós devemos, em relação às promessas do Senhor Jesus, ter a criança como parâmetro. Ela confia, ela é simples, ela é autêntica, mas acima de tudo, ela sabe que o Pai está sempre cuidando dela. Por isso, o convite que eu faço para você hoje é para que você possa fazer uma análise no teu coração. Talvez você é uma pessoa muito crítica em relação às coisas de Deus, talvez você é uma pessoa muito desconfiada em relação às palavras que constam no livro, na palavra de Deus. Talvez você é uma pessoa que não consegue enxergar em Deus a figura paterna. E é justamente isso que eu convido para que você possa, hoje, abrir o teu coração e fazer daquilo que Jesus disse aos seus discípulos uma verdade na tua vida, que você se torne uma criança, não uma criança mimada, mas que você tenha essa pureza, essa confiança, essa autenticidade, para que você possa de fato entender que em Cristo Jesus você é mais do que simplesmente uma criatura. Você é filho de um Deus vivo que tem cuidado de você. Por isso, quando você olhar uma criança segurando no braço do seu pai ou da sua mãe, em algum mercado, em alguma loja, na calçada, lembre-se, é justamente essa postura que você deve ter em relação a Deus. Confie em Deus, pois Ele te ama. Que Deus abençoe a tua vida e que você seja, então, essa criança nos braços do Pai.